Eles voltaram a crescer. Como a Rússia surpreendeu o Ocidente e reconstruiu a sua força. O Pentágono, em março, colocou um preço na invasão da Ucrânia pela Rússia. Falando no clube de oficiais da base aérea de Ramstein, na Alemanha, o secretário dos Estados Unidos, Lloyd Austin, leu uma lista de custos que o Kremlin contabilizou ao longo de 2 anos. Mais de 315 mil soldados mortos ou feridos, mais de 211 bilhões gastos. Cerca de 20 navios de médio ou grande porte foram danificados ou afundados no Mar Negro. A Rússia pagou um custo impressionante pelos sonhos imperiais do presidente Vladimir Putin, disse Austin, falando antes de uma reunião do país que se reúne todos os meses em apoio à Ucrânia. Em abril, porém, o tom de Austin mudou. Numa conferência de imprensa, Austin e o general C.K. Braun, o principal oficial militar dos Estados Unidos, detalharam novamente as perdas da Rússia, mas acrescentaram outra tendência, a recuperação da Rússia. A Rússia aumentou sua produção, disse Austin. Toda a sua história de defesa responde diretamente ao Estado, por isso é mais fácil para eles fazerem isso um pouco mais rápido. Braun colocou a questão de forma mais simples. A Rússia reconstruiu agressivamente a sua força militar, com um mês de diferença. Os dois conjuntos de comentários mostram uma mudança distinta na forma como os Estados Unidos veem as Forças Armadas da Rússia. Embora as autoridades americanas tenham há muito detalhado os custos da invasão de Moscou para suas Forças Armadas e para sua economia, nos últimos 2 meses começaram a reconhecer que a Rússia está a recuperar mais rapidamente do que os Estados Unidos esperavam. O ritmo é importante para a Ucrânia e para aqueles que a apoiam, em particular o governo dos Estados Unidos, que aprovou mais de 48 mil milhões de dólares em ajuda à segurança relacionada com a Ucrânia. Neste mês de abril, as autoridades americanas dizem que esperam que esse projeto sustente Kiev por mais um ano, mas se a recuperação de Moscou for um alvo móvel, isso poderá mudar. Na verdade, se o Kremlin continuar a reconstruir as suas forças mais rapidamente do que o esperado, isso poderá representar um problema a longo prazo e talvez mais dispendioso para a aliança da OTAN. A estratégia de defesa nacional do governo dos Estados Unidos chama a Rússia de uma ameaça aguda depois do desafio de ritmo da China. Mas a própria capacidade de Moscou pode mudar isso. Eles estão se saindo melhor do que pensávamos, disse um alto funcionário da defesa dos Estados Unidos, sob condição de anonimato para discutir informações confidenciais. Quando a Rússia iniciou a invasão em grande escala da Ucrânia em fevereiro de 2022, as coisas rapidamente desmoronaram. Imagens duradouras dos primeiros 2 meses ilustraram a fragilidade russa, mostrando pneus podres em veículos blindados e um comboio nos arredores de Kiev, que se tornou um engarrafamento. Isto suscitou uma autorreflexão no Ocidente. Se as forças armadas da Rússia não fossem tão poderosas como os planeadores da defesa pensavam antes da guerra, com que rapidez poderiam recuperar? Pergunta. Mesmo os métodos científicos para medir as forças armadas adversárias são inexatos, em parte porque os mais fáceis de medir, como o pessoal e o equipamento, podem não ser os mais importantes, dados fatores como a corrupção e o moral. Mas as estimativas de quanto tempo a Rússia levaria para reconstruir caíram, na sua maioria, na faixa de 5 a 10 anos, dependendo de como funcionavam as sanções ocidentais dos próprios objetivos do Kremlin. Não há dúvida, e penso que há unanimidade na comunidade de inteligência, que levará anos para os russos reconstruir as suas forças terrestres, disse Avril Haines, diretora da Inteligência Nacional dos Estados Unidos, em março de 2023. Seus comentários foram feitos em meio à agitação anual de autoridades que visitam o Capitólio desde o inverno até o início da primavera, por volta da mesma altura deste ano. O general Christoph Cavoli, principal oficial militar dos Estados Unidos na Europa, teve uma segunda opinião. A mensagem geral que eu daria é que eles voltaram a ser o que eram antes, disse Cavoli. Eles têm algumas lacunas que foram produzidas por esta guerra, mas a sua capacidade global ainda é muito significativa e eles pretendem aumentar ainda mais. Até certo ponto, as autoridades discutiam diferentes elementos da força russa,
Quando Reis testemunhou no ano passado, juntou-se a ela o chefe da agência de inteligência da defesa na época, o tenente-general Scott Berrier, que disse que a Rússia estava de 5 a 10 anos longe da reconstituição. Com isso, Berrier quis dizer que a Rússia levaria até uma década para reconstruir o equipamento de ponta perdido no início da guerra. Cavoli, por outro lado, discutiu a dimensão global das Forças Armadas Russas. Ainda assim, responsáveis de defesa europeus e americanos, juntamente com especialistas nas Forças Armadas Russas, disseram que a força do Kremlin está a reconstituir-se mais rapidamente do que o esperado. Eles deram 3 razões principais para isso. A primeira é a resiliência da indústria de defesa de Moscou. Durante a guerra, quase triplicou-se o orçamento de defesa, segundo Richard Canoli, especialista em economia do país do think tank Royal United Service Institute, com sede em Londres. A Rússia deverá gastar algo entre 130 mil milhões de dólares e 140 mil milhões de dólares em defesa em 2024, o que representa cerca de 6% do produto interno bruto e um terço do orçamento geral do governo, estimou Canoli. Mas, como os custos e os salários são mais baixos na Rússia do que nos países do rendimento elevado, como muitos da OTAN, o Fundo de Defesa do Kremlin compra muito mais do que compraria nos Estados Unidos. Quando esta conversão é tida em conta, o orçamento de defesa da Rússia para 2024 fica entre 360 mil milhões de dólares e 390 mil milhões de dólares, estimou Canoli. A própria tendência de gastos aumentou os salários. Trabalhar na indústria de defesa já foi uma carreira mediana na Rússia, agora é lucrativo e atrai mais trabalhadores com base nos nossos números oficiais russos. Que Canoli observou poderem estar inflacionados. O número de pessoas que trabalham na indústria de defesa aumentou 20% durante a guerra, de 2,5 milhões para cerca de 3 milhões atualmente. Os fundos também foram destinados à aquisição de equipamento militar. Canoli estima que esta parcela do orçamento de defesa provavelmente duplicou durante a guerra, ajudando a Rússia a substituir o equipamento perdido. Canoli disse duvidar que o estado da economia da Rússia influencie o modo como a guerra terminará. Moscou tem um quadro de especialistas em política que orientam o seu país através de sanções, observou ele. E eles têm muita prática a fazer. Na verdade, Putin substituiu recentemente um general do comando do Ministério da Defesa por um economista. A segunda razão é a capacidade da Rússia de evitar sanções financeiras. Em 2022, a administração Biden e os parceiros europeus aprovaram uma série de sanções destinadas à economia, a afundar a economia russa. Estas vão desde a proibição de venda de materiais de alta tecnologia, como microchips, até um limite de preço para as vendas de petróleo russo. Isso não funcionou, disseram vários analistas. Isto deve-se em grande parte ao fato de Moscou ter conseguido redirecionar suas linhas de abastecimento através de países amigos. O principal desses parceiros é a China. De 2022 a 2023, o comércio entre a Rússia e a China cresceu mais de 26%, atingindo o máximo histórico de 240 mil milhões de dólares, de acordo com o relatório do think tank Centro de Estudos e Estratégias Internacionais com sede em Washington. Pequim evitou, em grande parte, enviar armas diretamente. Em vez disso, as empresas chinesas tornaram-se um fornecedor vital dos artigos de que a Rússia necessitava para construir armas, como microchips e pequenos produtos eletrônicos. Isso leva ao terceiro ponto. A reconstituição da Rússia depende de níveis surpreendentes de apoio de outros adversários dos Estados Unidos, que, ao contrário da China, forneceram ajuda militar diretamente à Rússia. Desde outubro, a Coreia do Norte enviou à Rússia cerca de 10 mil contentores, que podem incluir até 3 milhões de munições de artilharia, segundo dados do governo dos Estados Unidos. A Rússia disparou dezenas de mísseis balísticos norte-coreanos desde o outono passado, disse um diplomata americano à ONU em março. O Irã também forneceu material. Especificamente foi enviado um drone de ataque um tanto penoso, conhecido em Teherã como Shahed 136, e Moscou como Geran 2. A Rússia enviou enxames destes para dominar as defesas aéreas da Ucrânia, disparando mais de 3.700 drones Shahed, dos quais existem diversas variantes durante a guerra, a partir de dezembro, de acordo com o governo ucraniano. Quando Cavoli visitou o Capitólio em abril, trouxe a sua própria lista de números. O PIB da Rússia cresceu 3% em 2023, apesar das previsões que diminuiria. Pode adicionar 1.200 tanques e construir pelo menos 3 milhões de cartuchos de artilharia ou foguetes a cada ano. E através de um acordo com o Irã, a Rússia planeja construir localmente 6 mil drones até o próximo verão. Um relatório de fevereiro do think tank Rus, citado por um alto funcionário anônimo de defesa dos Estados Unidos, que se recusou a fornecer um conjunto completo de números americanos, diz que a Rússia pode produzir 3 mil veículos blindados por ano e aumentou o seu inventário de mísseis de precisão. A sua força dentro da Ucrânia também cresceu.
No ano passado, a Rússia aumentou o limite de idade para o recrutamento de 27 para 30 anos, o que os Estados Unidos estimam que irá adicionar um conjunto de 2 milhões de recrutas elegíveis. E o Kremlin estabeleceu a meta de recrutar mais de 400 mil soldados, parte de uma meta maior de aumentar o número de militares para 1,5 milhão de militares até 2026. Para isso, a Rússia ofereceu generosos bônus de assinatura e salários, que em algumas áreas chegou a mais de 5 anos, vezes o salário médio, de acordo com o relatório da inteligência estoniana. Não está claro se Moscou já atingiu este objetivo, mas Cavalo disse em abril que a Rússia estava a recrutar cerca de 30 mil novos soldados por mês e aumentou seu efetivo final na linha de frente para 470 mil soldados, um número superior ao do exército russo antes da guerra. O crescimento militar é sustentável? Pergunta. No início de maio, o almirante Tony Radakin, chefe profissional das Forças Armadas do Reino Unido, conversou com repórteres na Embaixada Britânica em Washington. Falando entre biscoitos e chás, ele discutiu os recentes avanços da Rússia. Os militares russos estavam a fazer progressos marginais, mas ainda dependiam dos inventários da era soviética para reabastecer e lutavam para treinar os seus mais novos recrutas, disse Radakin. A força estava a caminho de sofrer 500 mil baixas até o final de junho, estimou ele. É uma perda surpreendente de vida e da nacionalidade russa que foi desperdiçada em troca de ganhos tão modestos, disse ele. Mas, um dia depois de ele ter falado, a Rússia iniciou uma nova ofensiva perto de Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia. Tais ataques levantam outra questão. Durante quanto tempo poderá a Rússia sustentar suas operações? Pergunta. Além dos drones, grande parte da sua produção durante a guerra dependeu de vastos armazéns de armas da era soviética. Para reconstituir o material perdido em batalha, a Rússia está a esvaziá-las, a reparar o equipamento, depois enviá-lo para as linhas de frente. Uma das razões pelas quais as estimativas da capacidade industrial da Rússia variam tão amplamente. Muitas pessoas estão lendo algumas manchetes e depois presumindo que tudo se trata de uma nova produção, disse Cannoli. Como exemplo, ele apontou os principais tanques de batalha antes da guerra, disse ele. A Rússia entregava cerca de 150 a 250 por ano, mas desses avaliou cerca de 20 a 30 seriam novos, enquanto o restante foi fortemente reformado. Ainda assim, embora o testemunho escrito de Cavalo em abril afirmasse que a Rússia poderia fabricar até 1.200 tanques por ano, o Cannoli estimou que no máximo 400 deles são novos ou fortemente remodelados. Todo o resto, disse ele, é retirado do armazenamento, levemente reparado e depois implantado. O relatório russo de fevereiro estimou que cerca de 80% da produção russa durante a guerra foi, na verdade, material reformado e envelhecido. É claro que o inventário se torna muito importante. Qual era esse número para começar e qual era o seu estado? Pergunta. Cannoli disse. A verdade é que ninguém sabe. As autoridades de defesa europeias e americanas defenderam o mesmo ponto. A Rússia tem vastos estoques, mas não são ilimitados, o que poderá ser a razão pela qual depende de parceiros como o Irã, a Bielorrússia e a Coreia do Norte. Quando você está fazendo a reforma e tentando ampliar suas forças armadas, provavelmente está perdendo qualidade, disse um oficial de defesa de um Estado membro da OTAN, falando sobre condições de anonimato para discutir o tema delicado. Dito isto, a guerra na Ucrânia tem sido mais uma questão de desgaste do que de precisão. Disse o responsável. Por outras palavras, pode não importar muito se os soldados russos estão a usar um tanque T-72 de 50 anos ou um novo. As mesmas questões de sustentabilidade também se aplicam à Ucrânia, que tem uma indústria de defesa mais pequena, uma fonte de apoio pouco fiável na América e soldados menos elegíveis. No início desse ano, Kiev reduziu a idade de recrutamento de 27 para 25 anos para regenerar as suas forças armadas. Sentado na embaixada britânica, Radakin disse que provavelmente levaria cerca de uma década para a Rússia voltar a ameaçar seriamente a OTAN. Apesar dos níveis renovados das tropas da Rússia, a invasão da Ucrânia acabará por entrar em colapso. Embora ele não adivinhasse esse prazo. Não acho que seja sustentável, disse ele. Não sei em que ponto isso se tornará insustentável. Submarinos nucleares russos 949A Anten representam perigo após modernização, diz a revista. Os submarinos atômicos russos do projeto 949A Anten, que começaram a ser construídos em 1982, ainda representam ameaça, escreve o The Nation Interest, apontando as capacidades submersíveis modernizados. Destaque-se que inicialmente os submarinos deste projeto foram desenvolvidos para enfrentar os grupos de ataque de porta-aviões da Organização Tratado Atlântico Norte. Cada submarino atômico carregava 24 mísseis antinavio P-700 Granite,
Até 1996 foram construídos 11 submersíveis. Já o 12º foi concluído como sendo um portador de drones submersíveis estratégicos não tripulados Poseidon, do projeto 09852, avança a revista. As versões do Oscar II representam sistemas de propulsão e eletrônicos aprimorados. Conhecidos por seu conceito de casco duplo, esses submarinos oferecem melhor capacidade de sobrevivência contra torpedos. Os submarinos da classe Oscar são muito grandes, já que foram projetados para transportar muitos armamentos. Cada um desses submersíveis tem mais de 154 metros de comprimento e se desloca cerca de 12.500 toneladas enquanto está na superfície. Além disso, esses navios podem navegar a velocidade de aproximadamente 60 km por hora na posição submersa. Anteriormente, informou-se que o drone submersível Poseidon é uma verdadeira arma do juízo final capaz de alcançar o território dos americanos. Mistério do acidente de helicóptero que matou o presidente do Irã. Coincidência ou sabotagem? Pergunta. O acidente de helicóptero que matou o presidente iraniano Ebrahim Raisi, o ministro das Relações Exteriores Hossein Amir Abdollahian e demais passageiros do último domingo, 19/5/2024, tem gerado especulações e dúvidas. Em entrevista, a Sputnik Michel Malouf levantou algumas hipóteses sobre a causa da tragédia. Você tinha 3 helicópteros voando em fila e um de repente cai, sem chamada de emergência, nada. E se foi devido à condição de neblina? Como os outros 2 passaram bem, mas não o do presidente? Pergunta. Questionou Michel Malouf, ex-analista sênior da política de segurança do gabinete do secretário de Defesa dos Estados Unidos. A delegação iraniana sobrevoava a província iraniana de Azerbaijão Oriental, uma região montanhosa que faz fronteira com o Azerbaijão, um aliado próximo de Israel. Israel tem laços muito próximos com o Azerbaijão. Dada essa proximidade, me questiono se algo impróprio poderia ter acontecido. Não posso descartar essa possibilidade, ponderou Malouf, enfatizando que não há provas de que Israel tenha tido qualquer envolvimento na morte de Raisi. Acho que precisamos ver as provas forenses sobre isso. Mais cedo, um oficial israelense teria dito à mídia dos Estados Unidos que seu país não esteve envolvido na morte do presidente iraniano. Ainda segundo Malouf, Israel tem um histórico de alegadas operações clandestinas dentro do Irã, incluindo o bombardeio de oleodutos, o assassinato de cientistas nucleares e a resposta recente de Israel ao ataque iraniano, que o Irã diz ter sido realizado a partir do seu território. O ataque de Israel ao Irã também foi uma resposta muito fraca, mas acho que tudo isso foi planejado para algo muito maior, algo assim, especulou. Você tem outros episódios ocorrendo por todo o Ocidente, incluindo a tentativa de assassinato do primeiro-ministro da Eslováquia e também, aparentemente, uma ameaça ao príncipe herdeiro da Arábia Saudita. Então, esses eventos não estão acontecendo isoladamente. Algo maior está acontecendo por aí. Acho que as pessoas estão tentando entender o que é. Ele acrescentou. Ele frisou que, no mesmo dia em que o helicóptero do presidente iraniano caiu, autoridades do Exército da República Democrática do Congo disseram ter frustrado uma tentativa de golpe e prendido 50 pessoas, incluindo 3 americanos. O suposto líder do golpe, Christian Malanga, destacou ele, foi morto na tentativa. Malanga viveu nos Estados Unidos durante a maior parte de sua vida e, segundo vídeos postados online, visitou o exército israelense em 2015. Você viu qual foi a reação quando os israelenses atingiram o consulado iraniano na Síria pela primeira vez? O Irã mostrou que poderia atacar Israel diretamente. Se este acidente de helicóptero de fato foi intencional e possa ter estado relacionado a Israel, acho que veremos uma resposta muito importante, concluiu o especialista. Os líderes finlandeses lançam as bases para acolher as forças da OTAN. Os primeiros responsáveis da defesa finlandesa estão cada vez mais perto de finalizar propostas destinadas a dar vida à adesão do país à OTAN. Uma consideração fundamental que pode exigir alterações à Constituição da Finlândia diz respeito ao acolhimento de forças da aliança em solo finlandês. O Ministério da Defesa está atualmente a analisar propostas em relatório dos militares das forças de defesa finlandesas, que descrevem os desafios e investimentos associados à integração da OTAN. Espera-se que o Ministério da Defesa entregue um relatório final com recomendações ao governo de direita conservador da Finlândia até o final de 2024. Ainda não há decisões sobre isso, disse o general Jani Jakola,
o recém-nomeado comandante das Forças Armadas da Finlândia. Estamos considerando diferentes opções sobre se a nova colaboração deve abranger exercícios estendidos, um modelo rotativo ou algum outro tipo de atividade. A Finlândia tem uma fronteira de 1.340 km com a Rússia, mais longa do que qualquer outro Estado membro da OTAN. O governo aqui está a analisar que alterações à Constituição poderá ser necessária para permitir uma presença permanente dos aliados da OTAN no seu território. Dada a natureza pró-aliança da política finlandesa, qualquer mudança constitucional necessária provavelmente receberá o apoio dos legisladores. Ao redigir as suas propostas, as Forças Armadas da Finlândia estão atentos aos planos que estão a ser formalizados pela OTAN para atualizar e reorganizar sua estrutura de comando. As mudanças terão impacto na forma como as forças aliadas poderão operar na Finlândia no futuro. Por enquanto, Helsinki não parece ter pressa em solicitar tropas da OTAN, enquanto o país trabalha no reforço das suas capacidades em indústria de defesa nacional. O sistema atual está otimizado para a defesa nacional, disse Jakola. Agora tomaremos medidas para coordená-lo para a defesa comum com nossos aliados, e isso levará tempo. Marinha da Turquia implanta embarcações de superfície não tripuladas durante exercícios em Deniz Kurdu. As Forças Armadas turcas organizaram este mês um exercício no mar Mediterrâneo que envolveu vários navios de superfície não tripulados, entre outros navios submarinos e aeronaves. O exercício Deniz Kurdu 2, que também contou com a participação das Forças Aéreas Turcas, começou em 7 de maio e terminou em 18 de maio. Estiveram presentes 6 embarcações de superfície não tripulada Albatros S, fabricadas pela empresa nacional Aselsan. A plataforma tem 7,2 metros de comprimento e 2 metros de largura, tem um deslocamento de 2.200 kg. Seu motor diesel pode impulsionar a embarcação a mais de 40 nós. A embarcação pode transportar um ogivo de 200 kg. O outro foi o TCB-1101, o primeiro navio de superfície não tripulado comissionado pela Marinha. A plataforma Merlin participou anteriormente nos exercícios da OTAN, Rempus e Dynamics Message em 2022 ao lado da costa de Portugal. Desenvolvida em cooperação com a Alcean e o estaleiro Cefim, tem 15 metros de comprimento, 3,85 metros de largura, tem um deslocamento de 21 toneladas. Possui o sistema de medida de suporte eletrônico Ares 2N, os sistemas de contramedidas eletrônicas Ares 2NC e a estação de armas com controle remoto Stamp, todos fabricados pela Alcelsan. Os drones eram controlados a partir do Centro de Controle Terrestre e Marítimos. Sem Okiwaya, um contra-almirante aposentado da Força, disse que as embarcações de superfície não tripuladas oferecem à Marinha uma defesa contra ameaças assimétricas, ajudam a cumprir missões de guerra anti-superfície, guerra anti-submarina e guerra eletromagnética, e podem realizar contramedidas contra minas, operações. Fornece também um meio adicional de reconhecimento, vigilância e recolha de informações. Outras plataformas participantes incluíram 94 navios tripulados de vários tipos, 8 submarinos, 10 aviões de patrulha marítima, 16 helicópteros, 28 veículos aéreos de combate não tripulados, 26 aviões de combate, uma aeronave com sistema de alerta e controle aerotransportado, um avião de carga A400M e um avião de reboque de alvos. A Marinha respondeu a um pedido de comentário. Rússia avança em profundidade na defesa do adversário. Ucrânia perde total de 1.660 militares. Agrupamento de tropas russas Trensky Centro atingiu a unidade de 2 brigadas ucranianas e repeliu 7 contra-ataques do grupo de assalto. As perdas do exército ucraniano foram de até 420 soldados, relata o Ministério da Defesa da Rússia. Além dos militares, a Ucrânia perdeu na área dos povoados de Ocherentino, Solovievo, Umanskoye e na República Popular de Donetsk 5 veículos blindados de combate, 4 deles veículos Bradley dos Estados Unidos, uma peça de artilharia propulsada Gvozdika e vários outros equipamentos militares. Por sua vez, o agrupamento de tropas russas Ung-Sul melhorou sua posição na linha dianteira do fronte. Nas últimas 24 horas, o adversário perdeu mais de 320 soldados.
um tanque, 2 veículos de combate de infantaria, bem como 2 obuseiros M777 de produção norte-americana, de acordo com o comunicado do Ministério da Defesa Antiaérea da Rússia. Derrubou no último dia 2 mísseis táticos operacionais ATACMS, 7 mísseis de cruzeiro Scalp, EG de produção francesa, 5 bombas aéreas guiadas Hammer, também da França, 45 drones, entre outros alvos. Militares do agrupamento de tropas russas da parte oeste tomaram linhas mais vantajosas, atingiram as unidades ucranianas e repeliram 6 contra-ataques. As perdas da Ucrânia foram de até 425 soldados, um tanque, vários obuseiros e 2 estações de radar de luta contra a bateria ANTP K-37, acrescenta a entidade militar. Na área de responsabilidade do agrupamento de tropas russas de Dnepr, nas regiões de Kiev e Zaporozhye, foram eliminados até 105 combatentes ucranianos, 2 obuseiros M777 dos Estados Unidos, um veículo de combate do sistema de lançamento múltiplo de foguetes BM-21 Grad e vários outros equipamentos militares, diz o comunicado. Conselho Nacional de Segurança da ONU não adota proposta russa para evitar corrida armamentista no espaço. Qual o papel dos Estados Unidos nisso? Pergunta. O Conselho de Segurança das Nações Unidas decidiu não adotar a resolução proposta pela Rússia para evitar uma corrida armamentista no espaço. O que levou o órgão a tal decisão? Pergunta. Por 7-7, os membros permanentes do grupo votaram por não seguir com a proposta, tendo sido dois desses votos dos Estados Unidos e do Reino Unido. A decisão de ambas as nações de bloquear um projeto de resolução russo do Conselho de Segurança das Nações Unidas que visa prevenir uma corrida armamentista no espaço vem da relutância dos Estados Unidos em permitir que as iniciativas russas e chinesas para proibir as armas espaciais tenham sucesso, disse o pesquisador do Centro de Segurança Internacional do Instituto Nacional de Pesquisa em Economia Mundial e Relações, EM Primakov Dmitry Stefanovich. Enquanto a Rússia e a China, assim como outros países, insistem na adoção de um documento juridicamente vinculativo que proibiria o próprio conceito de estacionar sistema de armas no espaço, as potências ocidentais, como os Estados Unidos, querem uma situação em que qualquer pessoa possa implantar tudo o que quiser no espaço, explica ele. Stefanovich supõe que o Ocidente está promovendo o conceito de restringir o que as naves espaciais podem fazer no espaço, enquanto a abordagem russo-chinesa consiste em proibir o envio de armas para o espaço. No que diz respeito à especulação sobre a possível implantação de armas nucleares na órbita da Terra, Stefanovich salienta que os Estados Unidos desfrutam atualmente de uma vantagem distinta na infraestrutura espacial de dupla utilização, ou seja, naves espaciais e satélites que podem ser usados tanto para fins comerciais, científicos como militares.